Agora chegou o momento da gente abrir a palavra de Deus e entender qual é a vontade dele, Deus, para a nossa vida. Nós estamos numa jornada cristã e a cada passo que damos, a gente busca o amadurecimento cristão, a gente busca o crescimento cristão. E nesta noite eu quero compartilhar um pouco mais de um tema que tem sido recorrente, que eu entendo ser de extrema importância na minha vida e na sua vida, na vida do cristão, que é a questão do nosso caráter, do amadurecimento do nosso caráter, como a Bíblia trabalha essa questão do desenvolvimento da natureza amorosa, que é diferente da natureza carnal, e o que eu sempre uso como parâmetro é aquele texto tão conhecido da Bíblia, que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Gálatas, que a gente contrasta sempre como nós somos e como nós deveríamos ser. Que é aquele texto de Gálatas, capítulo 5, onde está escrito no verso 19, a natureza carnal. A natureza que a gente herdou de Adão depois que ele foi expulso do jardim do Éden, depois que ele pecou. E essa natureza carnal, a gente não precisa fazer força nenhuma para ser daquele jeito. Os frutos da carne. Então, ali tem uma lista enorme, muita coisa ruim. E se você comparar o Gálatas capítulo 5, verso 22, que é o ideal, é como o Espírito Santo quer que a gente seja, o trabalho que ele quer fazer na minha vida e na sua vida é essa transformação para que nós tenhamos aquilo que é chamado na Bíblia de fruto do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, caridade. Todas essas características, elas são em quantidade menores do que a lista de Gálatas 5,19, mas são muito mais poderosas. E, por outro lado, difíceis da gente desenvolver. Eu acredito que é até, humanamente falando, impossível a gente ter a natureza espiritual, porque é do Espírito. O que nós podemos fazer é rogar ao Espírito Santo que coloque na minha e na tua vida o seu fruto, porque naturalmente eu não sou manso, e eu acho que você também não é. Naturalmente nós não temos domínio próprio, naturalmente nós não temos o fruto do Espírito, temos que clamar ao Espírito Santo para que ele faça um milagre. O milagre da transformação do nosso caráter. Sabe, o ser humano ele é muito atraído por coisas sobrenaturais. Um milagre de Jesus na Bíblia, de andar sobre o mar, curar um leproso, falar para Lázaro, sai para fora depois de 4 dias com vida, são milagres fantásticos. Mas para mim, particularmente, os maiores milagres de Cristo são aqueles encontros pessoais que as pessoas saem transformadas. Quando ele encontra a mulher pecadora, escreve o pecado dos acusadores na areia, e eles então vão embora, e Jesus diz algo que eu gostaria de ouvir: vá e não peques mais. Ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Transformar uma vida. O encontro de Nicodemos sozinho. Jesus falou, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser batizado. E um dia a gente encontra Nicodemos entre os discípulos de Cristo, que com sua fortuna fez alavancar o evangelho escrito ali no livro de Atos, o crescimento da igreja cristã. Vidas transformadas. O que a gente precisa, o que você precisa, o que eu preciso é de uma transformação. Porque hoje a gente não tem visto grandemente pessoas sendo curadas de lepra ou cego enxergando, mas a gente precisa e tem visto pessoas que bebiam, que batiam na esposa, que estavam na sarjeta, que estavam com a vida toda destroçada, encontrando o Evangelho de Cristo e sendo pessoas novas. E eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre alguns conselhos bíblicos e também do Espírito de Profecia, Ellen White, a profetisa do Senhor, falando ao nosso coração no livro Ciência do Bom Viver, capítulo 41. Eu selecionei nesse capítulo algumas orientações de Deus, através de Ellen White, para mim e para você, para essa
transformação, para o moldar do nosso caráter. Vamos começar com o texto bíblico de Tiago, capítulo 3, verso 18, está aqui na tela, que diz assim: um dos problemas, eu disse para vocês, sabe, irmãos, eu tenho dito a vocês que uma das áreas que a gente tem mais dificuldade na questão da convivência cristã, ou até mesmo fora dela, na família, com os filhos, na igreja, no trabalho, na escola, aonde a gente se relaciona, relacionamento é a alma do negócio, é a chave, e a gente precisa se relacionar. E aqui tem um conselho da Bíblia. Nós ficamos sem a câmera, nossa câmera está com um pouco de dificuldade hoje. Eu acho que nem é a câmera, é a transmissão mesmo, a internet. Se sair a imagem, a voz continuar, não tem problema. Veja, irmãos, aqui está o texto bíblico, onde está escrito: pois onde existe, Tiago, capítulo 3, verso 16 a 18. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Pois onde existe inveja e rivalidade, aonde pode existir inveja e rivalidade? Em casa, entre os irmãos, talvez entre os próprios cônjuges, no trabalho, rivalidade, inveja, aí existe confusão. E na igreja também. Então, aqui está uma orientação para que a gente esteja atento. Inveja, rivalidade igual a confusão. E no convívio cristão, infelizmente, mesmo dentro da igreja, e quem sabe, quando a gente vai à Bíblia, lembra dos próprios discípulos de Jesus discutindo no caminho quem seria o maior. Quem iria sentar do lado direito de Jesus no reino que ele iria instituir. E Jesus deixa eles lá discutir e finge que não está ouvindo nada. Quando eles chegam no destino, Jesus fala: o que vocês estavam falando lá atrás, que eu não escutei muito bem? Morrendo de vergonha, abaixaram a cabeça e não sabiam o que dizer, porque eles haviam discutido quem seria o maior. E aí Jesus cita aquele texto tão conhecido nosso, que para ser maior no reino de Cristo, teria que se tornar como uma criança, inocente. Aqui está esse conselho. Um outro texto da Bíblia, travou aqui, o Rubens. Deixa eu voltar aqui. Não está passando, não. Vamos ver? Ok. Filipenses capítulo 4, verso 2. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos. E aí tem essa coisa que eu, pesquisando ali, achei tão interessante, um conselho que ele dá à igreja. Suplico a Evódia e a Sintique, que eram duas pessoas ali, que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Possivelmente esses dois andavam brigando lá na igreja. E o apóstolo Paulo ficou sabendo. E aí ele manda um conselho para os dois: olha, o meu conselho para vocês dois é que vocês restabeleçam a boa convivência, porque dois cristãos não podem ficar brigando aí. Já naquele tempo, e como a raça humana sempre foi raça humana, já existia esse problema de não ter uma convivência adequada para aquele que se diz ser um cristão. Bom, agora eu quero compartilhar com você, então, alguns textos que estão dentro do Espírito de Profecia, Ellen White. Eu já citei para vocês o livro A Ciência do Bom Viver, no capítulo 41. Em alguns ali eu coloquei a página, mas nem todos estão com a página, mas está dentro do capítulo 41. Eu quero que você leia comigo aqui o que diz esses conselhos. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância quando, se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Às vezes a gente fala uma palavra que fala: isso é besteira, não vai atingir ninguém e não vai ter nenhum problema. E aqui é uma advertência. Tanto para o bem, uma pequena palavra pode surtir um grande efeito,
um elogio sincero, um reconhecimento, no momento adequado, pode ser de tão grande benefício na vida de uma pessoa, como uma palavra também maldita, dita fora de tempo, pode trazer um grande malefício. Cuidemos com o que a gente fala ou deixa de falar. Pena que eu não trouxe aqui, mas no WhatsApp eu recebi essa semana, eu vou ilustrar aqui para vocês, mas é muito engraçado, irmãos, eu ri demais. Um amigo meu mandou para mim um videozinho no WhatsApp, e a mensagem do WhatsApp era assim, como duas pessoas se enfrentam pelas redes sociais e quando está cara a cara. E o videozinho, sabe o que era, irmão? 2 cachorros e um portão no meio. Quando o portão estava fechado, eles começavam a latir, quase que matando um ao outro. Aí, quando o automático lá abriu o portão assim, eles ficavam quietinhos. E a mensagem, eu ri demais, irmão, porque a mensagem é assim, com a diferença da conversa no WhatsApp e da conversa ao vivo. Vocês já perceberam que tem algumas pessoas nas redes sociais que elas não levam muito em conta essas palavras de bem e mal, porque, nossa, em tempos de WhatsApp, quanta atrocidade as pessoas não têm feito através de textos e áudios, que pessoalmente ele não teria coragem de falar, né? Mas a pessoa fica muito corajosa nesse momento. O outro, me ajuda aqui, Marquinho. Parou aqui de novo. Passa aí, por favor. O próximo texto. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Lembrai-vos de que a resposta branda desvia o furor. Há um poder maravilhoso no silêncio. Esse aqui é difícil, né? Porque o ser humano tem algo que a gente fala assim, da questão da reação. A gente reage e não age. A gente está o tempo todo reagindo àquilo que as pessoas estão fazendo conosco. E interessante que se você pegar uma pedra e jogar numa pessoa, no momento que você joga a pedra na pessoa, você já se arma para receber a pancada de volta. E aí vem o texto de Provérbio que diz assim, a palavra branda desvia o furor. Porque na hora que você achava que a pessoa ia te tratar igual você a tratou, ela vem com uma palavra branda, que desvia a raiva, a briga. E aqui tem esse conselho de Ellen White, junto com o texto bíblico, que é fantástico, né? E difícil de ser feito. Por isso que eu digo, a gente precisa de uma transformação que venha do Espírito Santo, porque naturalmente eu não sou assim. Você é assim? Eu não sou. Por isso que eu estou firmado na palavra de Deus e pedindo todo dia, Senhor, transforma o meu jeito de ser. Esse dia eu estava me desculpando com uma pessoa, porque em determinada situação, ela falou assim, pastor, o senhor foi muito duro, o senhor foi muito grosso. Ela foi até bondosa comigo em falar assim, o senhor foi muito duro, mas na verdade eu tinha sido muito grosso, descortês. E eu falei assim, irmã, eu agradeço porque a senhora está falando isso e eu peço perdão. Porque eu sei que eu, às vezes, falo um pouco meio enfático, mas eu não gosto disso. Eu não sou aquela pessoa que tem a síndrome de Gabriela, sabe qual é? Uma música antiga que o refrão dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E tem marido que vira para a esposa e fala assim, quando você casou comigo, você sabia que eu era estúpido? Você sabia que eu era desse jeito? Então agora aguenta. Quer dizer, o Espírito Santo não pode mudar você, né? Você não se coloca na condição disso te incomodar. Fala assim, não está legal isso. Isso não é bom. Não é bom ser grosso. E aqui Ellen White está dizendo exatamente isso. Se alguém falar uma palavra impaciente contigo, não responde no mesmo tom. E o que é esse negócio de tom? Irmãos, eu tenho dito que muitos dos nossos pecados não estão no conteúdo do que a gente fala, mas na maneira que a gente fala. Porque se você pedir licença para alguém dessa maneira assim, ó, me dá licença, você está no meu lugar? Poxa vida, eu saí 5 minutos, você já sentou no meu lugar? Sai daí. Você pode até pedir licença nessa fala, o conteúdo pode aparecer a palavra me dá licença, mas você não está pedindo licença. E geralmente a reação do outro é falar assim, não vou sair,
Eu sei que é seu lugar, mas você está sendo muito estúpido. Não é assim, geralmente, que os diálogos acontecem? Agora, é tão diferente, né? Quando a pessoa chega assim, por favor, acho que você se equivocou. Aqui é o meu lugar. Você poderia me dar licença? Poxa, com um sorriso ainda no rosto. É igual a história que eu ouvi de pessoas que têm o dom, a habilidade de mandar o outro embora, o outro levanta e ainda agradece. Obrigado, você me mandou embora. Porque o cara, na hora de mandar embora, fala assim, rapaz, essa empresa é muito pequena para você. Você é um cara fantástico, você tem muitas ideias boas, você tem que ir para outro lugar, essa empresa não te merece. O cara levanta dali com o ego tão alto e fala assim, muito obrigado, você me ajudou, vou embora mesmo. O jeito de falar. Eu, às vezes, me pego, o meu laboratório é a minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa. E, às vezes, eu me pego falando com a minha esposa com um tom de voz que não é legal. Aí sabe o que ela fala para mim? Não vou falar não, não vou falar não, que vocês vão falar que ela... Mas a minha esposa fala assim, amor, fala de outro jeito. Eu estava falando da minha esposa, mas lembrando da minha mãe, porque minha mãe, nessa situação, quando eu era criança, chegava falando assim, meio grosso com ela, falava assim, dobra a língua. Você foi criado desse jeito? Que a mãe mandava dobrar a língua? Eu falava, o que quer dizer isso? Fala de outro jeito, eu sou sua mãe, rapaz. Presta atenção. E às vezes, a gente fala com o filho, eu me lembro de uma situação que eu estava falando com o meu filho, e a gente aprende também com os nossos filhos. E sabe o que aconteceu? O meu filho virou para mim e falou assim, pai, se o senhor pedisse, era tão mais fácil, mas o senhor só manda. E o pai tem essa mania de falar com voz de comando. Pega isso aqui, levanta daí, vai fazer tal coisa. Sabe esse tom de voz? Parece voz de comandante, né? E a gente não tem coragem de falar assim, filho, por favor, você poderia lavar o copo? Porque na cabeça do pai, ele fala assim, mas esse infeliz, eu tenho que pedir, por favor, para esse cara lavar o copo? Pede, por favor. Faz essa experiência. Filho, por favor, você poderia lavar o seu copo que você usou? Por gentileza. Vai mudar as coisas. A gente precisa treinar. Eu preciso treinar. Mas eu também preciso do poder do Espírito Santo. Vamos em frente mais um pouquinho, Marquinhos? Passa aí para mim, por favor. Agora vai. Há um poder maravilhoso no silêncio. É a continuação aqui, né? Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encolerizado, por vezes servem apenas para o exasperar. Mas se a cólera encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Está aí uma coisa bem prática. Às vezes é melhor ficar em silêncio. A pessoa está ali com raiva, deixa ela falar. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. E às vezes eu não consigo fazer. Mas muitas das vezes eu consigo, às vezes escapa. Mas se eu vou conversar com o Rubens está aqui na minha frente, vou usar ele como cobaia, que ele está aqui na minha visão periférica. Mas se eu vou fazer uma discussão com o Rubens, aí a gente começa a falar junto. Geralmente discussão é assim. Eu já aprendi uma coisa. Rubens, você quer falar? Fala tudo que você quer dizer, eu só vou escutar. Aí o Rubens fala, aí fala meia hora, eu escuto. Falei, agora é minha vez de falar. Aí quando eu falo duas palavras, ele já corta. Mas não foi... Não, agora é minha vez de falar. Eu vou falar tudo que eu quero dizer, você escuta. Depois a gente inverte. Porque senão, já viu aquelas conversas que são sempre cortadas? A pessoa fala duas palavras, a outra, mas não foi bem assim. Aí daqui a pouco está na mão, né? Como diz, dando soco na cara do outro. A gente tem que fazer esse exercício também de ouvir o outro, escuta primeiro, fala. Isso aí funciona principalmente para você que é casal. Escuta o teu cônjuge. Falou tudo que você queria? Falei. Agora é minha vez. Agora você não fala, agora você só escuta. Faz o teste. Aí vai parar com essa coisa essa cólera, ela só vai crescendo quando você percebe que o outro não está te escutando. Mas se a cólera encontra silêncio, um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Se você não se sente satisfeito e alegre, não faleis de vós. Aqui é um outro tópico, achei tão interessante aqui. Esse capítulo você deveria ler. Ciências do Bom Ver, capítulo 41. Bem prático. Mas veja o que Ellen White diz aqui. Você está chateado, cheio de problemas, um monte de coisas que você queria encontrar alguém, despejar tudo e falar... Aí ela dá um conselho assim, ó. Se você não se sente satisfeito e alegre, não fala para os outros os seus sentimentos. Eu falei, nossa...
Eu preciso me desabafar, eu preciso falar com alguém. Agora vem a profetisa do Senhor e fala assim, não fala com ninguém. E ela continua o raciocínio dela nesse trecho, dizendo assim, não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria, sombria, jamais atrairá almas para Cristo. Afasta-as dele para as redes de Satanás e lança aos pés dos transviados. O que é? O raciocínio dela é mais ou menos assim. Você já viu o cristão que fala assim, eu sou uma nova criatura. Jesus mora no meu coração. Eu tenho uma nova perspectiva do mundo, das situações. E aí, quando você encontra essa pessoa, ela só fala de desgraça, de tristeza, de problema. E a pessoa do outro lado, que não é cristão, aí fala, mas esse cara é cristão mesmo? Toda vez que eu encontro com ele, ele anuvia a minha vida de tanto problema. Eu achei que quem era cristão era feliz, porque via um mundo diferente, porque tem esperança numa nova terra, porque sabe que essa vida aqui é transitória, que o mal será vencido, que a gente tem uma visão diferente do mundo. Mas toda vez que eu encontro esse cidadão que se diz cristão, ele só reclama, ele só tem problemas. A gente tem que ter um discurso mais positivo, irmãos. A gente tem que ter aquela alegria no coração de participar do cristianismo como um servente de pedreiro que trabalhava para o meu pai, e eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, eu saía da escola da 5ª série, né, o 6º ano hoje, e eu saía ali do Patronato São José, onde eu estudava, e ia em casa, almoçava e ia para a obra com meu pai. Eu sempre gostava de fazer isso à tarde. Era naquele tempo que não tinha ECA e criança podia trabalhar, porque se fosse agora não poderia. Mas aí eu ia trabalhar com meu pai, ok. Mas eu me lembro que tinha um pedreiro lá, que ele era, eu não sei se era da Assembleia, ele era de alguma igreja pentecostal. E os crentes gostavam muito de trabalhar com meu pai, porque sabia que ele era cristão. E esse rapaz me marcou, eu me lembro como se fosse hoje. Sabe como é que ele trabalhava? Cantando hino. Aí ele encontrava um cidadão que não era evangélico, cristão, sabe o que ele falava? Eu tinha 11 anos, mas eu me lembro disso como se fosse hoje. Ele chegava perto do cara e falava assim, rapaz, você precisa aceitar Jesus. Jesus é maravilhoso, rapaz. Eu bebia, eu fumava, batia na minha mulher. Aí eu encontrei Jesus. Jesus entrou na minha vida. Agora eu sou um cidadão feliz. Eu canto o dia inteiro, porque Deus é maravilhoso. E isso ficou gravado na minha mente. Ele não reclamava, ele falava de tudo que Deus tinha feito na vida dele. Das maravilhas que ele tinha recebido. E ele tinha um cântico no coração. E eu não consigo me esquecer desse, não lembro o nome dele, mas eu lembro da atitude dele. Veja, estudai cuidadosamente o caráter divino e humano. Quem tinha o caráter divino humano? Uma única pessoa nesse planeta que viveu entre nós. Jesus Cristo. Saiu do céu, Deus, encarnou-se aqui na terra, nasceu como um bebê, se tornou divino, humano. 100% divino, 100% humano. Jesus Cristo se tornou um de nós. Conselho de Ellen White, estude a vida de Jesus. Estuda o caráter de Jesus. E quando você estiver numa discussão, numa provação, alguém te provocando, te instigando a xingar, a brigar, aí nessa hora você lembra o que Jesus faria no meu lugar. É isso aí, ó. Nesse instante você lembra do seu mestre, de quem você é discípulo, de Jesus. Não lembra do pastor Jairo, não, que ele é falho. Não lembra do primeiro ancião Rubens, não, que ele é falho também. Mas lembra de Jesus. Jesus foi provado, foi testado, foi exprimido, foi até morto na cruz. Mas antes disso, os fariseus testavam ele todo o tempo, para ver se ele ia sair, ia subir nos tamancos, como diz, né? Mas não, sereno, tranquilo, às vezes duro, mas sem ser deselegante. Ai, como eu queria ser como Jesus. Por isso que eu estou aqui, nessa jornada. E Ellen White fala, lembra o que Jesus faria no meu lugar, se ele estivesse sendo provocado agora, igual eu estou sendo? Falaria uma palavra branda ou ia mandar esse cara catar coquinho? Não é? Então, o que deve ser o nosso pensamento? Esta deve ser a medida do nosso dever. Que faria Jesus em meu lugar? Nenhuma. E a outra coisa, irmãos, isso aqui eu achei muito, isso aqui é para mim, quando me toca eu quero levar para você também. Olha o que Ellen White diz. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa
como a vitória sobre nós mesmos. E é difícil ganhar de nós mesmos, né, irmãos? Como é difícil. Porque eu fico pensando, às vezes, como cristão, a gente acha que o nosso maior inimigo é o decreto dominical, o Papa, a Igreja Católica, ou o nosso maior inimigo é Satanás, o diabo, os demônios. Já viu aquela pessoa que quando ela faz alguma coisa errada, fala assim, foi o diabo, não fui eu não. O diabo me tentou e eu caí, então é o diabo. A gente só transfere, né, para os outros. Mas aqui eu não sou advogado do diabo. O diabo realmente é um ser muito mau. Ele foi expulso do céu. Mas, irmãos, eu acredito, acho que o texto seguinte é a continuação, deixa eu ver. Olha lá. Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto, que a gente acha que alguém tenha nos feito, ou tenha sido feito a nós. E aí o finalzinho. O inimigo que mais carecemos temer não é o diabo, não é o Papa, não é a besta, não é o iníquo. O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. O egoísmo. Eu saí correndo de casa, mas estava com um texto na cabeça, mas você conhece esse texto, onde o apóstolo Paulo diz que não era ele mais quem vivia, era Cristo que vivia nele. Porque quando ele olhava para ele mesmo, você sabe quais as definições que o apóstolo Paulo tinha de si próprio, né? Eu sou o maior dos pecadores. Quando ele olhava para o eu dele, ele falava, isso aqui não serve, não presta, isso aqui não serve. Mas quando eu morro, o eu morre e Cristo vive em mim, aí sabe que é esse apóstolo Paulo? É o apóstolo Paulo de Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sabe o que está escrito lá? Sejam meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Quando ele olhava para ele mesmo, para o eu, ele fala assim, eu sou dos pecadores o principal. Mas quando Jesus Cristo vivia nele, ele tinha a coragem de dizer, olhem para mim e me imite, porque eu estou com Cristo agora, imitando a Cristo agora, eu sou de Jesus. E aqui está, irmãos. Eu queria que nesta noite, nesta mensagem, ficasse gravado essa questão na sua vida. Vou bater nessa tecla enquanto eu for pastor aqui os 4 anos nesse distrito, irmãos. A única coisa que você e eu levaremos desta terra para o céu é o nosso caráter. O nosso caráter passa por essa questão do eu. Nós somos egoístas. A gente sempre quer ter razão. Numa discussão a gente quer ganhar. Ninguém gosta de perder. Eu nunca vi ninguém entrar num jogo de futebol dizendo, eu adoro perder. Você quer ganhar. O eu está sempre aflorando. O nosso maior inimigo não é o diabo, não é a perseguição, não é o decreto dominical, não é a besta. O nosso maior inimigo se chama, no meu caso, Jairo. As minhas vontades, os meus pecados secretos, aquilo que Deus precisa transformar na minha vida. Aquilo que ninguém vê e só eu e Deus sabemos que eu tenho feito e que preciso da misericórdia e da paciência do Senhor. O seu maior inimigo é você mesmo, meu irmão. Com as suas lutas pessoais, às vezes não desejando perdoar a sua esposa porque você é muito egoísta e não quer dar o braço a torcer de dizer, às vezes, que é o momento de você pedir perdão e dizer, querida, me desculpa, eu errei. Meu filho, o papai falou uma coisa e ele não estava certo, me perdoa. Um amigo. Como é difícil, né? Eu me lembro de quero terminar aqui, uma música do pastor Ronaldo Arco, que a letra desse hino falava justamente que renunciar o próprio eu é difícil para valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo, vamos juntos caminhar. É a letra desse hino que eu cantava quando tinha tempo. Mas esse hino é maravilhoso, porque é realmente o primeiro passo a dar em direção a Cristo é a renúncia do próprio eu. E essa renúncia passa pelo apetite. É fácil não comer aquela comida que você sabe que não pode comer? É o eu. Não tem mais ninguém aí no meio, só você. Hoje eu saí com a minha esposa, passamos no Mercadão, aí aquela coisa de corredor e aquelas coisas assim tentadoras, né? Eu amo, irmãos, de paixão, tomar refrigerante. Esse é o meu pecado. Gosto daquele gásinho. Ai, que delícia.
Mas eu não tomo. Lá em casa a gente não compra. Mas hoje eu passei assim um calor, tinha uma coca olhando para mim assim, irmão, sorrindo, falando, me bebe. Falei, amor, vou levar essa aqui, ó, aquela pequenininha, R$1,50, baratinho. Aí a voz da consciência da minha esposa falou assim, você não precisa disso. Ela olhou para mim e disse, você não precisa disso. Eu falei, não preciso. Tem limão lá em casa, eu faço limonada para você. É verdade, é melhor. E vamos embora, isso aí você só está com fome. Eu falei, é verdade, Jairo, toma vergonha na cara. Aí fui embora. Mas é assim. Se eu tivesse sozinho, não tivesse a vozinha da consciência ali, eu acho que hoje eu teria tomado aquela coca, irmãos. Mas o eu é o maior inimigo. Não tinha ninguém ali, não é o diabo que estava no meu ouvido, toma Coca-Cola. Não, eu olhei assim na geladeira, deu uma vontade doida de tomar. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente precisa prestar atenção nisso. Estudar e cuidadosamente o caráter divino humano. Opa, está voltando? É que eu botei repetido. Então, aqui fica a minha mensagem para mim, para você e para todos nós. O que Jesus faria no meu lugar? Como é que está o meu caráter? A gente não gosta dessa frase, né? Mas é verdade. A gente falar assim, você é um mau caráter? Ou fulano é mau caráter. O que quer dizer isso? Ah, ele mata, ele rouba, ele faz latrocínio, ou ele é um político mau caráter que rouba o dinheiro. Mas, irmão, mau caráter quer dizer todas as pessoas que não têm um caráter bom. Uma pessoa que não é bondosa, que não tem a natureza amorosa. E é o que a gente está lutando para ter, porque é isso que a gente vai levar para o céu. Caixão não tem gaveta, não vão levar carro, não vão levar casa, não vai levar nada disso. Mas o caráter vai. Esse aí é a nossa primeira preocupação, o eu. Que Jesus te abençoe a mim também. E vamos falar, vamos conversar com o Espírito Santo. Porque ele tem poder de mudar a mim e a você, e a gente carece muito disso. O maior milagre é a minha transformação, é a sua transformação. E ela vai acontecendo a cada dia. Você está melhor, meu irmão. Jesus está fazendo uma obra na tua vida. Não desiste, não. Tá bom? Nós vamos cantar um hino, e depois eu volto aqui para orar contigo, por mim, por você, pedindo a Deus essa transformação. Vamos cantar. Aqui o Rubens, que está aqui conosco na transmissão, me ajudou aqui, e eu quero terminar com um texto que eu não lembrava, que é crucial, importante para essa nossa mensagem. Gálatas, capítulo 3, verso 20. Gálatas 2,
2, verso 20. Está escrito assim, na minha Bíblia aqui. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso que eu estou buscando e acredito, como seguidor de Cristo, você também está buscando. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e vive em você. Vamos orar? Santo Espírito, Tu és uma das pessoas da divindade. E como pessoa nós podemos falar contigo, conversar contigo. O Senhor está aqui entre nós, especificamente trabalhando com a humanidade, desde o Pentecoste. Jesus Cristo mesmo disse, se eu não for, o Espírito, o Consolador, não pode vir. E o Senhor veio, está conosco. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 20, está escrito, o teu fruto, o nosso alvo, a nossa meta. Gálatas 5, 20, o fruto do Espírito Santo com o teu poder transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, molda ele a cada dia, que nós tenhamos bondade, longanimidade, que sejamos mansos, tenhamos domínio próprio, principalmente o maior de todos os dons, o dom maior do amor, que a gente verdadeiramente ame ao nosso próximo. Esse próximo dentro do nosso núcleo familiar, nossos filhos, o cônjuge, nós possamos amar o nosso irmão de igreja, possamos amar o mendigo da rua, amar a quem não merece o nosso amor. Essa transformação nós precisamos, Espírito Santo, e por isso te rogamos, coloca em nós o teu fruto, transforma-nos, dá-nos um caráter semelhante a de Jesus. Nós te pedimos estas bênçãos, esse poder, Espírito Santo, falamos contigo e terminamos essa oração em nome de Jesus Cristo, então. Amém.